Boa noite, família. Primeiro, agradecer o carinho do convite, a oportunidade, né? E principalmente de poder estar aí às voltas com o Evangelho, que a cada dia vai se tornando tão vivo para nós, nos auxiliando nesse processo de transformação. Eu fiquei pensando a respeito do tema, como cada um de nós, ou nós de forma particular, tão atabalhoados, envolvidos, né? Nesse ramerrão do dia a dia que nos absorve, né, a todos, na atualidade, no mundo em transição. Nós estamos meio que no olho do furacão, né? Falar de simplicidade, onde muitos de nós se pega, às vezes, duvidoso dos processos, aonde Jesus, com tanta propriedade, vai nos ofertando valores e que não são muitas vezes percebidos por nós com profundidade. Se nós olharmos para esse Evangelho de forma mais profunda, tirando ali o espírito da letra, tudo bem que num primeiro momento se retrata em conhecimento para nós, né? Alcione, no livro Renúncia, ela vai nos dizer que o Evangelho ele precisa ser conhecido, meditado, mas também sentido e vivido nessa ordem. É difícil saber em qual estágio estamos, visto que o conhecimento já nos envolve há séculos e séculos, aonde este Evangelho, ele vem nos envolvendo em encarnações sucessivas, sempre nos dando a oportunidade de perceber nos textos os valores restauradores. Mas será que estamos conseguindo captar o espírito da letra e utilizar esses valores no nosso dia a dia, quando se fala da questão da simplicidade, por exemplo? Será que estamos pegando com Jesus o exemplo necessário? Porque quando remontamos a este mestre, as informações, elas são muito amplas. Quando você percebe que você está lidando, segundo a doutrina espírita, com o nosso guia e modelo. Mas no Evangelho vão existir sinalizações sobre ele que fala que nós estamos lidando com alguém que participa da formação planetária. Em João, no capítulo 1, versículo 9 e 10, nós vamos ter lá escrito assim, que ali estava a luz verdadeira, o mundo foi feito por ele. Jesus participa da formação planetária. Isso é muito interessante, porque quando você volta no livro A Gênesis de Moisés, vai dizer logo nos primeiros movimentos, que no princípio a terra era... Quem me ajuda? Estou perguntando para os encarnados, gente. No princípio a terra era, vou dar uma dica, sem forma, boa e vazia. Como é que a nossa mente consegue assimilar ou perceber alguma coisa que pudesse ser sem forma e vazio? Vocês conhecem alguma coisa que é sem forma e vazia? Mas o texto é claro que no princípio a terra era. Se ela era, ela já existia. Nós vamos abrir um parêntese aqui agora interessante, que é de Jesus na Samaria, quando na beira daquele poço ele vai profetizar na vida da mulher samaritana, e ela volta para a sua família para poder contar que encontrou o Messias. Os discípulos que estavam numa aldeia próxima chegam perto de Jesus trazendo comida e falam: mestre, come. E ele dizia assim: outra comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. No princípio a terra era sem forma e vazia. Emmanuel vai nos explicar no livro A Caminho da Luz, capítulo 1, que Jesus, com uma pleide de espíritos responsáveis pelo sistema solar, vai extrair do Sol os elementos necessários para a confecção do nosso planeta. Deste hospital que recolhe muitos de nós para tratamento, dessa escola que vem nos orientando e nos auxiliando. A
quanto tempo Jesus participa da formação do planeta? A ciência data o que, gente? Quanto tempo? Encarnados? 4,5 bilhões de anos atrás. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus, segundo o Evangelho de João e segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, participou da formação planetária. Quem aqui já bateu laje? Já? Vamos facilitar. Quem aqui na obra em casa ajudou um vizinho ou um parente levando um tijolo na construção? Todo mundo aqui já carregou um tijolo. Imagina o que é participar da formação de um planeta. Nós estamos lidando com o guia e modelo da humanidade, com feitos espetaculares. Não veio destruir a lei, nem os profetas. Eu não vim abrogar, mas eu vim dar cumprimento. Nada do que eu faço seria feito que vós não pudesse fazer melhor. Já passando para nós a real do que iremos enfrentar no futuro no nosso processo evolutivo. Faremos coisas maravilhosas como Ele fez conosco quando aqui esteve fisicamente. Mas isso deixava Ele sem noção? Isso tirava Ele do eixo? Como muitos de nós ficamos em processos complexos, quando por algum motivo, diante da sociedade que estamos, nos percebermos um ponto acima financeiramente, ou com algum tipo de governo, ou com algum tipo de poder, ou de evidência, que nos faz sair do eixo? Você já parou para pensar quantos de nós, os nossos mentores espirituais, quando bate o olho, calcula que vai sobrar 300 merréis a mais no fim do mês, ele deve pensar assim: nossa, corre que vai sobrar 300. E se sobrar dinheiro na mão daquele ali, é fria. Olha para Jesus, modelo e guia. Sabia muita coisa, gente? Vamos reformular a pergunta. Jesus sabe muita coisa? Mas ele se afeta por isso? Não se afeta. Essa é a primeira percepção que nós temos que ter. Tem uma oração que Jesus faz que mostra para nós um pouquinho desse tom. Aliás, todos os seus cânticos e movimento nos convida a olhar a questão do espírito imortal. O próprio tema central da 41ª semana de Divinópolis faz isso conosco, quando você olha para o Evangelho e tira o espírito da letra de onde esse texto sai. Como é que está lá? Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Os lírios crescem, gente? Vocês viram a beleza das imagens? Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Em verdade eu vos digo, Jesus estava falando da questão do vestuário, né? E quanto ao vestuário, a sua veste, por que andais solícitos, preocupados com o que vocês estão vestindo? Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Em verdade eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um destes lírios. Olha o espírito da letra. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Repararam o texto? A gente vê o lírio, a gente vê a vestimenta da erva. A erva do campo é a essência. Essa cresce, se desenvolve em níveis de vegetal, vai chegar na questão animalizante e com vistas à humanização, com futuro na angelitude.
É a caminhada do processo da evolução espiritual que muitos de nós já venceu e já passou, e que não valoriza, e que na condição hominal nos encontramos perturbados, iludidos e perdidos com detalhes que nos tiram do eixo, porque acreditamos ser melhores, mais importantes, com mais evidência, só até a vida nos recolocar na condição tão preciosa de espíritos imortais que somos. É algo para a gente pensar. Se Deus assim veste a erva do campo, a erva é a essência, a vestimenta é o lírio. Nós temos que começar a olhar para o Evangelho e perceber a essência contida ali. Não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Olha para a sua veste que Deus te deu. Maravilhosa. Capacidade de usar o tato, possibilidade da visão. E não estamos falando só de questões físicas, nós estamos falando de aspectos psíquicos, espirituais. Uma beleza inimaginável e nem sempre valorizada. A maioria de nós aqui temos olhos, mas não conseguimos ver, temos ouvidos, mas não conseguimos ouvir. Na época de Jesus, Jesus já sinalizava isso para nós há 2 milênios. Tem uma cura maravilhosa, muito interessante, que é a cura do cego de Betsaida. Você se lembra dessa cura? Cego de Betsaida? Tudo no Evangelho tem um significado, não tem uma ponta solta, tudo encaixa perfeitamente. Betsaida tem um significado. Betsaida significa? Estou perguntando para os encarnados, gente. Jesus entra no barco de Pedro, depois de fazer a sua pregação, pede Pedro para poder puxar o barco e lançar a rede. Já estava cedo. Pedro olha como um bom pescador que conhecia aquele lago com a palma da mão, olha para Jesus assim, olha para o pé dele e fala assim: mas carpinteiro, será que ele acha que pesca? Não é possível. Eu conheço isso aqui com a palma da minha mão, nem hora de pescar, o negócio aqui é de madrugada. E ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, a noite toda nós labutamos aqui, nós tentamos, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro puxa o barco um pouquinho, lança as redes, a rede pesa, ao ponto dele ter que pedir ajuda. O barco de Tiago e João, seu irmão que estava próximo, encheram 2 barcos. Pedro naquela hora se joga dentro do barco aos pés de Jesus e fala: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus fala com ele assim: não temas, eu vou te transformar em pescador de almas, de homens. Vamos para Betsaida? Que significa? Ô, gente, ninguém foi nem no Google aí para saber? Betsaida significa casa de pesca. Jesus vai chegar em Betsaida, vão levar um cego para que ele tocasse. Jesus pega o cego pela mão, pela destra, tira para fora da aldeia. Pescou? Casa de pesca. Está ensinando Pedro como é que faz. Pescou. Cospe no olho dele, impõe as mãos, manda ele olhar para cima e pergunta o que ele via. Ele era cego. Naquela hora ele diz: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. É uma visão boa ou ruim? Melhorou? Mas nós podemos ver os homens como árvores que andam? Eu não posso chegar aqui em Divinópolis e olhar uma família dessa tão bonita, junta, com os mesmos objetivos, e achar que é tudo da mesma espécie. Eu não posso fazer uma seleção na sociedade separando A e B. Não somos árvores que andamos como se fôssemos da mesma espécie. Nós não somos produtos. Cada um aqui
cada mente, cada coração é criação divina, ímpar, no universo. Nem no universo paralelo vocês vão achar uma outra mente ou um como vocês. Isso é bom, gente? É maravilhoso. Por isso só existe um Deus, porque só existe um de vocês. Essa visão do cego de Betsaida, num primeiro momento, não é uma visão muito positiva, mas já é um passo. Se o Toninho chega em Divinópolis, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Se Jesus estivesse passando, para aí, Toninho, espera aí. Ele vai impor as mãos de novo no olhar daquele cego. A visão não pode ser essa. Jesus impõe as mãos novamente. Já tinha cuspido no olho dele, já tinha colocado a mão, perguntou o que ele viu, ele trouxe essa resposta. Mas cuspiu no olho, Tony? Cuspiu no olho. A boca fala do que está cheio, coração. Imagina Jesus. O que sai da boca desse mestre? O que ele não traz no coração dele? Se Jesus estivesse passando aqui, eu ia pedir, Senhor, cospe no meu olho. Porque se a boca fala do que está cheio o coração, a sua saliva me transforma. Eu quero ter olhos de ver. O Senhor está falando que a multidão tem olhos e não consegue ver, tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. O Senhor vai contar parábolas, vai nos explicar muitas delas. Mas é importante eu saber, Jesus impõe as mãos novamente naquele cego e pergunta agora o que ele via. Agora, Senhor, eu vejo ao longe, tal qual cada qual é. Eu tenho que voltar para casa hoje, gente, e perceber a beleza de cada uma daquelas criaturas que lá estão. Amanhã no trabalho, na escola, cada um é único. Com os seus problemas? Sim. Com as suas lutas? Sim. Mas eu tenho que desenvolver um olhar agora, não de arrogância ou de julgamento, mas de simplicidade. Parar de encontrar o problema nas coisas que são mais simples. Mas para isso tem a ver com o meu olhar. Esse mesmo evangelho desse mestre, que nos apresenta cura simples, nos convidando à simplicidade, ele vai dizer que a candeia do nosso corpo é o que, família? Primeiro, o que é candeia, gente? Vamos mudar, vamos falar aqui, né, no interior de Minas aqui, o que é lamparina? Vocês conhecem? O que vocês põem dentro da lamparina? Querosene. Na época de Jesus, lá na Palestina, a candeia é igual uma lamparina. O que você punha dentro dela? Azeite, né? Você punha o azeite, que é o resultado das olivas maceradas, gerava o azeite, que servia para iluminar. Beleza? A candeia do nosso corpo, que vai gerar luz. A candeia do nosso corpo é o quê? Estou perguntando para os encarnados, gente. Não são sentimentos. O sentimento é fruto. Vários evangelistas narram isso. A candeia do nosso corpo são os nossos olhos. De sorte que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas, e quão grandes serão tais trevas. Ô, gente, eu estou chateando vocês? Não? Nada, não existe que não possa piorar. Isso fala em Mateus. Marcos, da mesma forma, a candeia do corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, é futuro. Talvez a gente esteja falando de um corpo espiritual, ou de uma vida em planos espirituais, corpos iluminados. Mas se o nosso olho for mau, todo o nosso corpo estará em trevas, e quão grande serão tais trevas. Mas falar da simplicidade
como caminho de elevação espiritual é ir no Evangelho de Lucas e descobrir nessa mesma passagem que Lucas, que não conviveu com Jesus, mas foi um entrevistador como Marcos, vai trazer uma proposta diferente. E eu vou precisar da ajuda de vocês. No Evangelho de Lucas vai falar que a candeia do corpo é... Não entendi? A luz da alma? Não. Juiz de valores? Também não. Lá em Lucas, sabe como é que está? A candeia do corpo são os olhos. Mesma coisa. Mas se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo terá luz. Lá em Lucas, o bom é simples. Mas se os teus olhos forem maus, ela vai estar em Lucas, todo o teu corpo estará em trevas, e quão grandes serão tais trevas. Ou seja, o contrário de bom, o contrário de mal no Evangelho de Lucas não é bom, é simples. Simples é bom e gera luz. Olha isso. Vamos pegar alguém então com uma visão estreita, física, bem machucada e complicada. Chico Xavier, você já ouviu falar? Já? Praticamente cego de um olho, pouquinha percentagem de visão no outro. Ele dizia assim, que a folha de uma árvore caindo, vista com os olhos da fé, é uma página tão bela quanto Shakespeare. O Chico era simples, gente. Muito. Ele via a folha da árvore caindo, era como se fosse um poema. O Toninho vê a folha da árvore caindo e diz assim: vai entupir o bueiro. A esposa vai pedir para me varrer o terreiro, e ainda tem aquela calha que todo ano eu tenho que desentupir. O que para o Chico é um poema, para o Toninho é um problema. Questão de visão. Simplicidade é a forma com que eu vejo a vida. Será que o nosso olhar, família, na vida está muito sofisticado? Ou será que o nosso olhar é simples? Olhando a todos de igual para igual? É algo da gente pensar. Uma vez o Chico foi visitar uma cidade no interior, e chegando lá, todas as autoridades da cidade se reuniram, né? Chico muito famoso na época. Desculpa, gente. Isso aqui tem que ficar no modo avião. E aí, na hora que ele estava naquele almoço com as autoridades da cidade, aí o delegado pediu para ele falar do criminoso. Chico, fala para nós do criminoso. Aí o Chico falou: o criminoso é um de nós que foi descoberto. Um monte de político, gente, prefeito da cidade, delegado. Uns devem ter pensado assim, mas é médium mesmo, né? Perceberam? O criminoso é um de nós que foi descoberto. Ele te tira do problema? Não. Ele não se tira do problema. Talvez se virasse para o Chico e falasse: Chico, você é tão bom. Ele lembrasse Jesus no Evangelho, aonde uma vez um jovem chega para Jesus e: bom mestre, por que me chamas bom? Lembra disso, gente? Bom só tem um, que é meu Pai que está nos céus. Eu fazia essa pergunta na palestra antes: quem aqui acha que é bom? Um tanto de gente levantava a mão. Aí eu contava isso e dava vergonha alheia, né? Agora que eu já contei, alguém aqui é bonzinho, gente? Ninguém se arrisca, porque se Jesus dispensou o título de bom, qual de nós vai se atrever? O Chico talvez fizesse isso.
Mas não satisfeito, depois que o delegado e todo mundo apavorado com a visão do Chico, trazendo a ideia de que o criminoso é um de nós que foi descoberto, o delegado convida o Chico para poder ir lá na penitenciária. Vocês lembram desse caso? Chamaram o Chico para ir na penitenciária. O Chico, do lado do delegado, na hora que ele bota o pé dentro da penitenciária, vê se tem simplicidade nisso. Ele vira para o delegado e fala assim: aqui nós somos quantos? Gente, vocês perceberam? Ele chega dentro da penitenciária e pergunta: aqui na penitenciária nós somos quantos? Se é o Toninho visitando a penitenciária, tem quantos aí dentro, né? O Chico não. É a família dele, é o envolvimento. Para isso tem que ter simplicidade, tem que ter serenidade, tem que olhar para o Evangelho e aprender nos textos que Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, em momento algum, ele vai assumir uma postura ou um posicionamento equivocado em relação a essa humildade, essa simplicidade. Ele vai cantar as bem-aventuranças para a humanidade, começando com qual, gente? Vocês sabem isso aqui de cor e salteado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Traduzindo, os humildes, os simples, porque deles é o reino dos céus, é presente. Todas as outras bem-aventuranças estão no futuro. Os mansos herdarão a terra, os que choram serão consolados, aqueles que forem limpos de coração verão a Deus, tudo no futuro. Mas o pobre de espírito, deste é o reino. E detalhe, se perder essa simplicidade, em algum momento na sua trajetória, você está fora do reino. Perdeu a simplicidade, está fora. Jesus sabia disso com muita propriedade. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque nós procuramos esse mestre muito longe de nós. E dentro dessa simplicidade que ele avoca para si, e que ele trabalha o tempo todo nos textos que ele legou para a humanidade, e é o que ele aprende no universo. Vocês vão encontrar no livro A Gênese, se não me engano, que a moral que os espíritos ensinam é a moral cristã, simplesmente por não existir uma moral melhor. Então, se vocês forem exilados daqui, forem para um mundo de informação, o que vocês vão aprender lá é a moral cristã que Jesus trouxe para nós. É o que os capelinos aprendiam antes de chegarem aqui anunciando a vinda do Messias. Ele prometeu, ele vai vir. É a moral cristã, com toda simplicidade colocada ali. Reparem uma oração que Jesus faz, que mostra bem isso. Vocês se lembram de qual oração de Jesus, família? Pai Nosso, não, nessa não, é outra. Qual mais? Não? Gente, está na Bíblia. Vocês têm Bíblia, né, gente? Está no Evangelho Nosso em Casa. Tem uma oração que Jesus faz, que ele diz assim, reparem o texto: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque a ti te aprouve. Todas as coisas eu recebi de meu Pai, e ninguém conhece um filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho ou aqueles a quem o Filho quiser revelar. Olha isso. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. É uma dinâmica aqui no nosso planeta, ou em qualquer local que vocês estiverem. O Senhor não revela nada a sábio ou entendido.
mas somente aos pequeninos, somente aos simples, somente aos humildes. Jesus era sábio e entendido? Ih, o negócio está ficando complicado. Ele participa da formação planetária, dava vista aos cegos, andava sobre as águas, ressuscita Lázaro, traz ensinamentos maravilhosos que iriam modificar toda a estrutura do planeta. Ele iria promover a 41ª Semana Espírita em Divinópolis, reunindo durante uma semana corações amigos em torno dos seus ensinamentos. Jesus é sábio e entendido? Para nós, muito conhecimento. Mas como Jesus se comporta? Ele se comporta como sábio e entendido? Não. Sabe por quê? Porque olha a oração: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que oculta todas essas coisas dos sábios e entendidos, e as revela somente aos pequeninos. Sim, Pai, porque a ti te aprouve. E ele vai falar dele, Jesus, agora, quando ele diz: todas as coisas eu recebi de meu Pai. Todas essas revelações eu recebo dele, porque eu não me comporto como sábio entendido, mas como um pequenino, como simples. Então nós que estamos buscando o Mestre longe de nós, talvez chegou o momento de olharmos para o lado, de nos envolvermos, sair dos devaneios que muitas vezes entramos nessa loucura de procurar saber qual na instituição aqui é maior. Será que é quem fundou a casa? Quem doou o terreno? Quem fez acontecer? Ou será que é quem está na cozinha? Ou cuidando das crianças? Ou será que é uma dessas árvores que andam? Ou será que é aquela criança que está chegando simples? Os discípulos, por muitas vezes, eles questionavam de Jesus qual deles era o maior. Você lembram? Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, depois de descer da transfiguração, ele encontra 9 discípulos, porque ele estava com Pedro, Tiago e João, e os discípulos: Senhor, nós tentamos curar. Vem o pai, falando: eles tentaram, mas não conseguiram. Sabe o que deve ter rolado ali com aquele jovem possesso? Deixa eu que você não está conseguindo não, né? Tentou, aí o tentou, não conseguiu, o outro falou assim: meu filho, eu já sou mais velho, né? Jesus conversou ontem comigo, eu trouxe a revelar, deixa eu tentar, né? E não rolou, não deu. Jesus expulsa aqueles espíritos ali imundos, orienta-os, traz a cura para aquele jovem que ora caía no fogo, ora na água, segundo o Pai. Muita simbologia, tem que tirar o espírito da letra. Mas os discípulos, acabou aquilo ali, procura Jesus: Senhor, qual de nós será maior? Várias vezes. Quer ver outra? Última ceia. Voltaram daquelas duplas que visitaram aldeias, cidades, curando, orientando, convertendo as pessoas do judaísmo ao cristianismo. Mas naquela ceia, Jesus pega os discípulos discutindo entre si novamente qual deles era maior. Na primeira, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles: em verdade vos digo, que se não vos fizerdes, ele usa 2 verbos, e se converteres como um desses pequeninos, de modo algum vocês vão entrar no reino, que dirá ser maior, ou ser grande, porque maior no reino é Deus. Ali, naquela última ceia, em se tratando de simplicidade, diante daquela loucura que nos acomete a todos na sociedade de hoje, Jesus vai tirar as suas vestes, ele vai colocar um pano alvejado nos lombos, uma toalha branca, à moda dos escravos da época, uma bacia com água, e ele vai lavando os pés dos discípulos. Se eu, que sou mestre e Senhor, te lavei os pés e vos servi a todos, vocês têm que aprender comigo e fazer isso uns com os outros. Pedro até deu uma doideira nele lá, né? Que ele falou assim: não, de jeito nenhum, não vai lavar meus pés não. Não foi isso?
Os pés, família, são as nossas bases. Quando você entrar numa casa e não for bem aceito, você tem que fazer o quê? Sacudir a poeira dos pés, né? A gente lembra só de sacudir na poeira dos pés, morrendo de ódio de quem não recebeu bem, né? Mas Jesus fala, quando você entrar numa aldeia, numa casa, deitai sobre ela a vossa paz. Deposite a vossa paz ali. Se porventura você não for bem aceito, retorne para você a vossa paz. Você não tem que sair em guerra de lugar nenhum que você entrar. Retornou a paz para você, você está bem, sacode a poeira dos pés. Não leva resquício, mas não sai em guerra. Você acredita? Fui na casa de fulano, fui lá levar uma cesta básica e a palavra amiga achou um cabelo no negócio lá, me botou para fora. Ficou doido. O que você fez? Eu bati a poeira dos pés, saí, não volta nunca mais. Perceberam os nossos equívocos? Retorne para você a vossa paz. Sacudir a poeira dos pés. Jesus vai lavando os pés dos discípulos. E Pedro nessa hora, Senhor, meus pés você não vai lavar não. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Senhor, lava tudo. Me dá um banho aqui, lava a cabeça, o corpo todo. Não. Aqueles que já estão limpos, não necessitam somente os pés, não carece. Não é? Jesus serve com simplicidade os discípulos, mostrando o caminho para todos nós. Esse relógio está certo, gente? Mas vocês falem credo. Eu vou pedir, irmão, solta uma musiquinha. Alguns aí receberam uma folha na entrada? Olha para esse menino. Gente, isso aí é o seguinte, a gente fica falando do evangelho, de uns tempos para cá, a gente levanta de madrugada assim, pensando no evangelho, aí a gente começou a escrever algumas coisas. Tem hora que eu acho até que eu estou ficando doido. E aí saiu aí essa letra. Hoje em dia você vai lá na IA, né, e pede a IA para cantar para você. Eu peço a IA assim, ó, canta exatamente o que está aí. Então a voz que vocês vão ouvir não é minha, tá, gente? É da IA, fiquem tranquilos. Eu vou pedir para ele soltar essa música. Olha para esse menino que está aí no papelzinho de vocês, de alguns aí, tá bom? Quem quiser pode fechar os olhos, vamos imaginar Jesus conversando com os discípulos. Qual de nós será maior? Esclareça, por favor. Pergunta
Família, o que acontece? Estar do lado ou caminhar junto de Jesus é parar de procurar muito longe e começar a olhar em volta. Você pega uma semana espírita como essa, não é? Será que Jesus está próximo de nós? Vocês querem sentir o Evangelho? A simplicidade dele? Vou pedir vocês uma coisa, sem querer maltratar. Levantem-se, pode levantar, abraça a pessoa que está do lado, agradece por ter vindo, pode abraçar. Isso. Sem timidez. Isso. É a presença crística do seu lado. Aí que beleza. Olha, gente que não conhecia gente, encontrando o mestre. Essa é a 41ª semana espírita de Divinópolis. Que beleza, gente. Maravilha. Gente, tá bom. Larga, já deu. Ô, gente, vocês já estão atrapalhando o negócio. O Eurípides já está me olhando de cara feia lá, ó. Maravilha. O mestre está mais próximo de nós do que a gente possa imaginar. É parar um pouco de fazer conta e vivenciar as oportunidades que a vida nos oferece. Eu tenho que vir para a casa espírita não fazendo muita conta do resultado, mas aproveitar ao máximo todos os mínimos oportunidades. Essa que é a questão. A gente sai para a campanha do quilo, né? Saco nas costas, sábado à tarde, um calorão, pensando assim, quantos bônus horas isso aqui deve dar, né? Chegou a hora da gente usufruir da tarefa, da presença do próximo, da família, vivenciando aquilo que se faz. Talvez não seja mais o que se faz, mas como se faz qualquer coisa. O como vai fazer a diferença. Aquele doutor da lei que pergunta a Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, Jesus pergunta para ele assim, o que diz a lei? Ser um doutor da lei, como lês? É como você está lendo. No templo, ele observava, sentado de frente ao gasofilácio, com os discípulos, ele observava como as pessoas depositavam suas ofertas. Não necessariamente o que elas depositavam. Alguns chegavam, deitavam pequenas fortunas. Uma pobre viúva deu 2 denários, mas lá é claro, ele observava como as pessoas faziam. E não o que necessariamente. O Evangelho vai nos mostrando esses detalhes, muito sutis. E aí a gente começa a entender o quanto é importante a gente valorizar e estar preso aos detalhes que enriquecem a vida. Porque a vida que conhecemos fisicamente, ela naturalmente, família, está com os dias contados. Mas se a minha alegria e a capacidade que eu tenho de estar de pé espiritualmente depende da minha relação com o que é sensório, eu estou fadado a sofrer amanhã. Qual de nós aqui já se conscientizou que vai desencarnar? Opa, turma boa. Todos nós vamos. Tomara, gente, que vocês vão antes de mim. Tem problema nenhum vocês furar a fila e ir na frente. O grande lance é nós sabermos aproveitar os detalhes. E dentro da simplicidade que a vida oferece, aqui ou alhures, aonde estivermos, encarnados ou desencarnados, não perdermos a oportunidade de usufruir da vida e vida com abundância.
enfrentaremos dificuldades físicas. Estamos num mundo ainda em transição, provas e expiações para a regeneração. Mundos ditosos, os corpos são sutis. Não haverá fome como sentimos aqui. Não haverá frio, necessidade de transporte. Iremos volitar. Estamos a caminho, mas estamos aqui agora. Por que não aproveitar cada momento, cada instante? Divaldo contava um caso interessante de um jovem espírita, muito tranquilo financeiramente, e que estava na programação dele o desencarne prematuro. Tinha suas empresas, muitos funcionários, todos muito bem assessorados por ele. Quem conta um conto aumenta um ponto. Eu não sei se eu vou saber contar certinho igual o Divaldo, mas lá vai dizer, ele vai contar que aquele jovem empresário, ele sofre um acidente dentro de uma das suas empresas, a máquina lá colhe ele na cabeça e ele desencarna na hora. A primeira visão que ele tem no plano espiritual é da mãe acariciando seus cabelos. André Luiz passou quanto tempo no umbral, segundo os relatos? Cerca de 8 anos datados do nosso tempo, né? Esse companheiro que vivia na lida no bem, na casa espírita, atuando um pai para todos os seus funcionários, aquela coisa mais maravilhosa. Na hora que ele desencarna, que estava na programação dele, ele via a mãe e fala: mas mãe, a senhora já desencarnou? E ela vira para ele: e você também, meu filho? Alguém aí sentiu um frio na espinha? Não é? Que é um processo natural, mas a gente vive nos dias de hoje como se fosse o último dia da nossa existência, sem levar em consideração que somos espíritos imortais. Eu ia falar eterno, eterno não, porque eterno é só Deus, que não tem começo nem fim. Nós somos criados um dia, mas somos imortais. E isso é muito importante, porque eu tenho que começar a desacelerar em meio ao sensório, com uma necessidade de aquisição e de manutenção de valores materiais, arregimentando, fazendo conta, com a sensação de que o tempo está passando e não está sendo bem aproveitado. Estou mentindo, família? Isso vem nos acometendo a todos. Pensar que somos espíritos. Sabe o que a maioria que vai falar quando desencarnar? Quem aqui tem mais de 5 anos de doutrina espírita? Levanta a mão, por favor. Turminha boa. Vamos pegar só essa turma. Sabe o que vocês vão falar quando vocês chegarem do lado de lá? Vocês vão falar assim: a vida continua mesmo. Sabe por quê? A grande maioria de nós vive como se fosse o último dia na nossa existência. Esquece a simplicidade, fica perdido em meio às questões que nos escravizam, tentando atingir sonhos que já eram para ser deixados de lado, que não são nossos. São às vezes dos nossos avós, bisavós, dos nossos pais. E na falta da simplicidade, sofremos. Sabe aquela casa de 3 andares que era o sonho do seu avô? Seu avô não tinha um sonho de uma casa de 3 andares? Você conquistou ela agora? Você comprou ela sem elevador, filho. Você comprou ela, tem 5 banheiros. Quem que vai te ajudar a faxinar aqui? Hoje tem uma expressão muito importante que nós estamos aprendendo: menos é mais. Aquele sítio, lembra? Fazendinha, 2 alegrias. Uma na hora que você compra, outra na hora que você vende. E a gente fica assim, passando no shopping, a vitrine está lá. Gente, olha essa sandália, que espetáculo. Mas para pôr aonde? No meio das outras 200 que você já tem em casa?
São situações que a gente fica lutando contra a nossa natureza, julgando o próximo quando tem. Não tem que julgar o outro porque conquistou. O problema não é ter uma BMW, gente. O problema é saber como que você se conforta caso você levantar de manhã, portão arrombado, levar a minha BM. Amor, eu vou de Uber, então eu vou pegar o ônibus aqui porque levar a minha BM, eu estou atrasado. Depois eu vou passar na volta e fazer um BO. Ou será que a sua vida vai acabar? São detalhes que a gente tem que começar a observar. Despedir diariamente, mentalmente, daqueles... Hoje a gente está achando que o nosso tempo está esgotando, o Eurípides está chegando devagarinho ali. Despedir diariamente daqueles que estão conosco, porque estão em corpos físicos, cientes que eles vão, ou que nós vamos, mas que já já nos encontraremos todos. Meu pai desencarnou recentemente, período de pandemia, não foi de Covid não, desencarnou, não estava tendo centro aberto, e fundamos lá, a gente mora numa vila, o culto no lar era coletivo da turma da vila ali, ele desencarna numa semana, daí a 10 dias começa a ter comunicações dele, todo mundo encara aquilo com uma naturalidade, berço espírita. No velório, foi muito, não tinha velório, né? Era só o enterro direto, os coveiros, os 8 filhos ali, pessoal rindo, batendo papo, até que alguém escutou o coveiro falar com o outro assim, esse velho deve ter uma grana, porque olha a família dele, como é que está feliz com a morte dele. Mas não é disso que se trata. Nós estamos falando de que a vida continua, e nós temos que nos preparar para isso dentro da simplicidade do que é existir. Simplicidade. Quando eu saio assim, igual saí hoje aqui para Divinópolis, eu virei, principalmente quando eu vou ficar fora final de semana, eu pego os menorzinhos lá, porque os mais velhos passaram por isso, um de 11 e um de 13. Falo assim, o pai vai sair, hoje é sexta, eu volto na segunda ou na terça-feira, tá? Mas estrada, vocês já viram, né? O avião, a gente não sabe se vai voltar. Se o pai não voltar, saiba que eu amo vocês demais. Ih, pai, papo ruim, né? Aí outro dia eu fui viajar, eu até brinquei, meu pai já tinha desencarnado, eu ainda falei com eles assim, se eu não voltar, algum recado pro vovô? Porque, né? Vou encontrar com ele lá. Para com isso, pai. Beleza. Chegou na outra semana, estava saindo, presta atenção, o pai vai viajar, e eles jogando videogame, né? Tá os dois no videogame lá assim. Aí o mais novinho, falei, o pai vai, falou assim, pai, ele não olhou para mim não, ele estava olhando na tela, julgando, e falou assim, se o senhor encontrar com o meu avô, manda um abraço para mim, e fala que eu mandei um beijão para ele. Começa a entender a naturalidade das coisas. Mas eu vou convidar vocês agora a olhar para o Evangelho, para finalizar, tá gente? Fiquem tranquilos, para perceber que nós estamos lidando dentro da simplicidade na vida com um pai que é muito pródigo. E Jesus o tempo todo nos apresenta esse pai. Vocês vão notar no Evangelho, em todos os seus estudos, que tudo lá está no singular. Vós, é plural, sois a luz do mundo. Não é isso? A luz é única. Nós refletimos uma luz que vem do mais alto. Vós sois o sal. A parábola do semeador, repare, é a semente. Parte dela cai aqui ou acolá, em terrenos variados, mas a semente é a mesma. Paulo dizia, vós sois a carta de Cristo. A carta de Cristo, família, é única na sua simplicidade. Eu acabo dando um tom, a cor de quem a leva, mas cuidado, porque ela em si ela é única. Assim todos os elementos do Evangelho. Unidade em Deus. Lembra? Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é meu Pai que está nos céus. Ele é a fonte. Irmão, divina singularidade, está do outro lado da folha para quem tiver. Para encerrar, tá, família?
Família, eu recebo esses aplausos direcionando ao nosso mestre, né? Porque ele merece o nosso aplauso. Quando a gente chegar num ponto de olhar uma semente e perceber Deus ali, nós vamos entender uma frase da minha mãezinha lá em casa que adora ficar na horta. E cada broto que surge, cada novo elemento que germina, ela colhe as sementes, ela mostra e traz os netos, como ela trouxe os filhos, e fala assim: se alguém me oferecer 1 quilo de ouro ou uma semente, eu falo, me dá a semente, que vale mais do que 1 quilo de ouro. Porque ela sabe enxergar o DNA divino existente ali. Família, muito obrigado pelo carinho e a paciência de vocês. Novas oportunidades estaremos aí, tá bom?